let me go back to work, okay? See ya, bye! Hello people from YouTube, how are you doing? Welcome to one more Uncle Beto's English Tips. Aqui tem conteúdo, aqui não tem enrolação. Bem-vindos! Meus queridos, hoje nós vamos encarar o if clause. Aquele caso do if, o caso do se. Se eu for, se eu fosse, se eu tivesse ido, né? Então, gente, ó, presta bastante atenção que esse if clause não é tudo isso que o pessoal fala, não. Não é todo esse barulho que o pessoal faz, não. É tranquilo. Se você usar o seu código linguístico da língua portuguesa, você não erra. Certo? Existem três situações que eu posso usar e que eu preciso usar o caso do if, que é o se. É a condição, é o se. Eu posso falar assim, ó, if I go, ó, if I go. Primeira coisa que você tem que entender que é, se eu for, quer dizer que a coisa nem aconteceu ainda. Existe a chance de você ir, por isso que é presente. If I go to the party, vamos colocar uma na frase, fica mais fácil para entender. Então, olha aqui, ó. If I go to the party, se eu for na festa, a festa vai acontecer no futuro. If I go to the party, o que vai acontecer na festa se eu for? Eu beberei. Eu estarei lá na festa bebendo, joga para o futuro. If I go, I will drink. Entenderam? If I go, se eu for, eu beberei. Agora, a festa está acontecendo. A festa, se você não sair correndo, não dá mais tempo. Quase que não dá para você ir mais na festa. If I went, se eu fosse. E se eu fosse na festa? A festa está acontecendo lá. Se eu fosse na festa, aí joga para uma condição. If I went, se eu fosse, I would drink. Eu beberia. Se eu tivesse lá na festa, eu beberia. É a condição. I would drink. If I went, se eu fosse, I would drink. Entenderam? Agora a festa já foi, acabou, não dá mais tempo. If I had gone, se eu tivesse ido para a festa, ó, if I had gone, se eu tivesse ido, a festa já foi, acabou, foi ontem, ou semana passada, não importa. O tempo preciso é indefinido. Vocês têm que entender que dá para você ir, quase que não dá para você ir, e agora não dá mais tempo de você ir, porque a coisa já aconteceu, ó, vai acontecer, meio que está acontecendo e já foi. É esse elemento que você tem que entender. Presta atenção! Presta atenção! Presta atenção! Presta atenção! Certo? Futuro, porque ainda dá para eu ir. Quase que não dá para eu ir, então é se eu fosse. E aqui se eu tivesse ido. Agora a festa já foi. Se eu tivesse ido na festa, eu teria bebido. Teria, ó, would have, eu tenho que dar o efeito no have para transformar em teria. Would have drunk. I would have drunk. Teria bebido. Entenderam? Essa que é a concepção. Futuro, dá tempo de eu ir na festa. Quase que não dá. E se eu fosse na festa? Fosse. Em português é subjuntivo, mas em inglês não tem tempo subjuntivo. Então eles usam passado simples. If I went, se eu fosse. Ainda é meio que não dá tempo. Agora aqui, ó, se eu tivesse ido, a festa já foi. Perdeu a festa, nego. Bem feito. A festa já foi. Esse que é o conceito que você tem que entender. Não adianta ficar pensando, presente vai para will, passado vai para would e past perfect vai para past perfect. Não. Essa é a maneira burra de se aprender inglês. Vamos fazer um outro exemplo agora. Se eu jogasse, o verbo jogar. Participar de uma competição de videogame, alguma coisa assim. If I play, ó, se eu jogar, I will win. Se eu jogar, eu vou lá para ganhar. Joga para o futuro. Porque a coisa não aconteceu ainda, existe a chance de eu ir. If I play, I will win. Olha que legal. Olha como fica mais fácil a compreensão. Agora, if I played, se eu jogasse,
Se eu já... A competição está acontecendo lá. Se eu jogasse, if I played, I would win. Eu ganharia de todo mundo. Se eu jogasse, eu ganharia. I would win. Agora, a competição já foi, já acabou, você deixou de ir, azar seu. If I had played, se eu tivesse jogado. If I had played, eu teria ganhado. Ó. I would have won. Eu teria ganhado. Entenderam, meus queridos? Essa que é a concepção de aprender isso aqui. Para você aprender if clause inteligentemente é isso, ó. Dá tempo, ainda vai acontecer, meio que já está acontecendo, é só uma condição, vai que eu vou, e aqui o negócio já foi. Igualzinho língua portuguesa. Vamos ver mais um exemplo, porque o pessoal faz um angu de caroço com isso aqui, mas se você entender esse conceito que eu estou passando para vocês, vocês não vão errar nunca mais. Vamos pegar aqui um outro verbo aqui. Se eu comer, verbo comer, que é o meu caso aqui, que eu como muito. Por exemplo aqui, ó. If I eat, se eu comer, eu vou engordar. Certo? Ó. Se eu comer, eu engordarei, ó. I will get fat. Engordar. Tá vendo qual? Eu não comi ainda, mas se eu comer, o efeito vai acontecer lá no futuro. Eu não estou comendo ainda. Agora, se eu comesse, if I ate, se eu comesse, porque o meu médico mandou eu não comer, mas se eu comesse, eu engordaria. Joga para condição, eu não estou comendo, eu estou meio que comendo ou não comendo, depende dos exames que o meu médico falar. If I ate, se eu comesse, novamente eu repito, aqui vai para o subjuntivo em português, mas em inglês não tem subjuntivo, então é ate. If I ate, se eu comesse, eu engordaria. I would get fat. Ó, tem que dar o efeito do ria aqui, ó. Would get. Esse would aqui dá o efeito do ria. I would get fat. Agora aqui, ó. Se eu tivesse comido, agora eu já comi. Acabou, não dá mais tempo. Ó. If I had eaten, se eu tivesse comido, certo? Ó, se eu tivesse comido, eu teria engordado. Ó. I would have gotten fat. Eu teria, ó, would have aqui, ó, teria engordado. Aqui o engordar tem que ir para o particípio, ó. Got fat. I would have got fat. Ou would have gotten fat. O passado, o particípio do get pode ser got ou gotten. Entenderam, meus queridos? Será que deu para vocês entenderem isso aqui? O pessoal faz um angu de caroço muito grande, que é só assim, é só brincar com esse conceito que eu falei para vocês. Vai acontecer ainda, meio que está acontecendo, agora já aconteceu. Aí você vê o efeito que dá. É o mesmo código linguístico da língua portuguesa. Espero que vocês tenham entendido. Faço isso aqui à exaustão, com verbos facinhos. Se eu comer, se eu comesse, se eu tivesse comido. Se eu beber, se eu bebesse, se eu tivesse bebido. Se eu for, se eu fosse, se eu tivesse ido. Se eu dormir, se eu dormisse, se eu tivesse dormido. Encaixa no teu código linguístico da língua portuguesa, é o caminho mais inteligente para você aprender esse if clause aqui. Certo? Vamos fazer só mais um exemplo com o verbo sleep. Se eu dormir, se eu dormir, eu acordarei bem. If I sleep, ó, se eu dormir, eu não dormi ainda. If I sleep, I will wake up well. Eu acordarei bem. Will wake up, will. Agora, se eu dormisse, né, porque eu não tenho dormido. Eu não tenho dormido por algum motivo, tenho trabalhado muito, estou cuidando da minha mãe no hospital, sei lá. If I slept, se eu dormisse. Porque em inglês não tem subjuntivo, então eles usam se eu dormia. Mas na verdade é se eu dormisse, é o passado do subjuntivo nosso. Se eu dormisse,
eu acordaria, ó. I would wake, ó. Would wake, ó. Se eu dormisse, eu acordaria. Well. Agora, se eu tivesse dormido, tá vendo como já não dá mais tempo de dormir? Se eu tivesse dormido, ó. If I had slept. If I had slept. Se eu tivesse dormido, eu teria, would have, eu teria woken well. I would have woken. Eu teria acordado bem. I would have woken. Eu teria acordado bem. I would have woken well. Igualzinho língua portuguesa. Mais um exemplo aqui, ó. Se eu escrevesse e se eu tivesse escrito. Então aqui eu não escrevi ainda, aqui eu tô meio que quase que escrevendo e aqui eu já tinha que ter escrevido, já não dá mais tempo. Essa que é a concepção que eu tô tentando mostrar para vocês, que eu mostro para os meus alunos e eles conseguem entender. Ó, se eu escrever, você me responderá. If I write, you will answer me. Joga para o futuro. Se eu escrever, você me responderá. Joga para o futuro. Ó, o will aqui, ó. Agora, se eu escrevesse, quer dizer, eu não escrevi ainda, mas eu tô meio que escrevendo, mas entendeu? É um meio termo aqui, ó. Se eu escrevesse, você me responderia. Tá vendo? Ó? Se eu escrevesse, você me responderia. You would answer me. Agora, se eu tivesse escrito, agora não dá mais tempo. Se eu tivesse escrito, ó, if I had written. If I had written. Se eu tivesse escrito, você teria, ó, would have, teria me respondido. You would have answered me. You would, você teria me respondido. You would have answered me. Get it? Espero que vocês tenham entendido. O pessoal faz um angu de caroço com isso aqui. É tenso estudar isso aqui, é tenso. O melhor caminho é esse que eu tentei mostrar para vocês. Vocês encaixarem isso no seu código linguístico da língua portuguesa. Não tem erro. Assista esse post aqui over and over again. Tentem fazer suas próprias frases e eu espero que tenha ajudado vocês a desmistificar esse if clause aqui. Ok? Eu agradeço a visita de vocês. Vocês são sempre bem-vindos aqui no meu canal. Eu fico muito feliz. Curtam e compartilhem. Não esqueçam disso. Curtam e compartilhem. E a gente se vê numa próxima dica de inglês do tio Beto. Papo reto. Bye, baby! Eu acordei de manhã